Okay. I hope I have a better battery enough here. I always forgot. It's okay. Good morning. Good morning. Oh, you say good morning the right time. Bom dia! Estamos aqui novamente para fazermos mais um café com torradas com Jesus. Vamos ler o nosso devocional. We want to read our devotional this morning. Yes. In October 16, and I hope this devotional can touch your heart. Nós vamos ler o nosso devocional de hoje, de 16 de outubro, e nós temos a esperança de que essas palavras, esse devocional possa tocar o seu coração. Amém? Amen. Today is October 16th, and our devotional today is Jesus is willing to serve. Nosso devocional de hoje, de 16 de outubro, fala a respeito de Jesus está disposto a servir. And the passage in the Bible that reveals this truth is Mark chapter 10, verse 45. E a passagem que está falando sobre esse assunto que a gente vai ler hoje está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Então ele vai ler e depois eu leio aqui para vocês em português. Ok. Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man, Jesus, did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Em português. Pois também o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Amen. Jesus came. Jesus is God, and didn't come for us to serve him, but for him to serve us. Jesus é Deus. E ele não veio aqui para que nós viéssemos a servi-lo, mas ele veio para nos servir. And because of our sin, E por causa dos nossos pecados, the punishment that we deserved, o punimento, né? O castigo que era para ser sobre nós, and to satisfy God's wrath against us because of this sin, e para cumprir, né? Para satisfazer, né? I don't understand what you say, the word. Sorry. to satisfy Para satisfazer God's judgment against us because of this sin. E para cumprir o julgamento de Deus por causa desses pecados sobre nós, Someone had to pay the ransom alguém teria que pagar o preço for all of us, por todos nós. and his name is Jesus. E quem pagou foi Jesus. God's plan for our redemption Esse foi o plano de Deus para a nossa redenção and our salvation. e para a nossa salvação. On a certain occasion, when John and James, Jesus' disciples, asked Jesus whether they could one day sit at his right and left hand, Jesus told them that he did not come to this world to be served, but to serve. Uma ocasião, quando João e Tiago perguntaram para Jesus
se eles poderiam um dia sentar, né, um à direita e o outro à esquerda de Jesus, ele começou a falar para eles que ele não veio para esse mundo para ser servido, mas para servir. Jesus was ready to turn his willingness to serve into deeds. Jesus estava pronto para fazer a sua estava pronto e disposto a servir, né, as suas deeds into action, as suas into work. os seus trabalhos, né? Jesus wanted to set the example Ele foi que deu o exemplo, of né? how to serve in love. Como a gente deveria servir em amor. One example, he said, E um exemplo que ele nos deixou was to actually get on his hands and knees foi quando ele colocou os joelhos no chão and wash the feet of his disciples. e lavou os pés dos seus discípulos. A perfect example Esse foi um exemplo perfeito of humility, de humildade, humbleness, pode ser humildade para and nós love for one e another. amor por um pelo outro, né? Even when not one of his disciples was willing to do the slave's work of washing feet, Jesus did it. E quando nenhum dos seus discípulos estava disposto a fazer um trabalho desse, né, de lavar os pés do outro, Jesus ele estava disposto a fazer. Picture that moment. Imagina, Think about it. pensa um pouquinho nessa cena, né? Pensa um pouquinho nessa cena. Think about Jesus kneeling to wash the disciples' feet. Pense em Jesus ajoelhado, lavando os pés dos discípulos dele. In this situation, E nessa situação, the one with the towel and the bowl of water aquele que estava com uma bacia de água is actually the king of the universe. e com uma toalha, ele era o rei do universo. His hands shaped the stars. As mãos dele fizeram o formato das estrelas. And with these same hands, E com essa mesma he's mão, washing the feet ele lavou os pés of his disciples, dos seus discípulos, his followers, os seus seguidores, setting an example. deixando-nos o exemplo. Fingers that formed the mountains Os dedos que formaram as montanhas now massage their toes. estavam massageando os dedos dos discípulos. Nossa. Wow. Really? And the one before whom all the nations will one day kneel E aquele que um dia todas as nações iriam se dobrar diante dele, one day um dia every tongue will confess, toda língua every knee will vai bow confessar e todo joelho irá se dobrar before Jesus. diante de Jesus. And even though of this truth, E mesmo diante dessa verdade, he now kneels before his disciples. ele ainda assim, ele estava lá, ajoelhado diante dos seus discípulos. Wow. Hours before his own death, Isso foi algumas horas antes da sua morte. Jesus' concern is singular. Ele estava considerando a sua singularidade. More than removing dirt, if you will, E mais do que remover a poeira, Jesus is removing doubt. ele iria remover a dúvida. He wants his disciples to know how much he loves them. Ele queria que os seus discípulos entendessem o quanto ele os amava. Because Jesus is willing to wash his disciples' feet, E porque Jesus estava disposto,
estava disposto a lavar os pés dos seus discípulos, we must also be willing to serve other people if we want to walk in Jesus' footsteps. nós precisamos estar também dispostos a lavar, né? Cuidar um dos outros, se a gente deseja andar na direção que Jesus andou, né? Fazer como ele fez. We will never have to do anything that Jesus wouldn't do himself. A gente não precisa fazer nada que Jesus não faria ele mesmo, como pessoa, né? Jesus said himself, I have set you an example that you should do as I have done. Jesus fala: eu estou aqui como exemplo para que você possa fazer tudo aquilo que eu fiz. He says this in John chapter 13, E ele- verse 15. E ele falou isso no livro de João, no versículo 13, ou no capítulo 13, no versículo 15. Are you willing to do this? Você está disposto a fazer isto? Yeah. You know, I think about Eu penso a respeito disso, how God in the flesh como que Deus em carne sent himself into the world. enviou ele mesmo, né, dentro do mundo. He didn't come as a king on top of a throne that demanded us to worship him. Ele não veio, né, como rei, né, no seu trono, esperando que as pessoas o adorassem. He came according to the law because God is just. Ele veio de acordo com a lei, He de came acordo com as regras, porque Deus é justo. through the womb of a Ele woman, veio- as we do. Ele veio através, né, do ventre de uma mulher como nós viemos. Nothing different. Nada diferente de nós. He was born Ele nasceu not in royalty, não num meio de realeza, not in a higher place than we, não num lugar mais alto do que o nosso, but in a manger. mas na manjedoura. It's bales of hay and straw around animals. Yes, ele estava ali dentro daquela manjedoura, rodeado de animais. When Jesus came into Jerusalem, E quando Jesus veio, he né, didn't come being carried by men on top of a cradle of glory. e quando ele entrou em Jerusalém, Jesus não veio, né, em toda a glória dele, nas carruagens, né, But on an animal, mas ele entrou montado num jumentinho. a mule, a donkey even. Yes, num jumento. Humility, Em humilhação, humbleness. em humildade. This is the God that we serve. Esse é o Deus que a gente serve. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. Thank you, Lord. Thank you for setting the example for us. Obrigada, Jesus, por servir de exemplo para nós. It doesn't matter where or what today we're doing in our lives. Não importa onde ou o que a gente está fazendo hoje na nossa vida. The reality is, A nossa realidade é: Jesus died upon the cross for you and I Jesus morreu na cruz por você e por mim, to set us free, para nos libertar, to give us a new life, para nos dar uma nova vida, to forgive us for everything we've ever done or will do. para nos perdoar sobre todos os pecados que nós fizemos e que podemos fazer. And it was witnessed, it was seen by the human eye. God raised him from the dead. E pelas testemunhas nós sabemos, né, que Deus ressuscitou ele da morte. And this bears witness to everlasting life. E isso nos trouxe a vida eterna. Jesus is alive Jesus é a vida. and is there waiting for us. E ele aguarda por For nós. whoever knocks at the door, Por todo aquele que for disposto a bater na porta, Jesus will come in ele vai entrar to their lives. na vida deles. Yes. Amen.
Amen. We are here to serve. A gente está aqui para servir, né? Like Jesus, today we have many options to serve. A gente hoje, como Jesus, a gente tem vários meios de servir. We can serve inside our house. We can serve in our church. Yes. We can serve between our friends. A gente pode servir dentro da nossa casa. A gente pode servir na igreja. A gente pode servir no meio dos nossos amigos. We have many kind of options of the servant, you know? Yes. We just need to be available That's right. and willing, like Jesus. A gente só precisa estar disposto, né, a servir. E com certeza Deus vai preparar a ocasião. And I'm sure God will prepare the occasion for you to be a servant, like Jesus was. Yes. Amen. Amen? We're not here because we have to be. Nós não estamos aqui porque a gente tem que estar aqui. No one's forcing us to do so. Ninguém força a gente a fazer nada. We just want to share A gente só quer compartilhar our testimony nossos testemunhos of how Jesus e como Jesus transformed our lives transformou a nossa vida from where we were before por onde de onde nós éramos antes to where we are today, e aonde nós estamos hoje, healed on the inside, com saúde dentro de nós, delivered, libertos. set free. Nós fomos libertos, né? Yes. Amen. Amen. Thank you for hearing and listening to us. Obrigada por estar aqui disposto a nos ouvir. Yes, we love you all. E nós amamos todos vocês. Amen. Yes, that's the only reason why we are here. The reason why we are here is because we receive the good news in our life. Yes. Esse é o único motivo de nós estarmos aqui, porque nós recebemos as boas novas na nossa vida. And this good news was able to change our life. The good news of Jesus Christ. Essa boa nova que nós recebemos, ela foi capaz de transformar a nossa vida, que é a boa nova de Jesus, né? As boas novas do Evangelho. E nós somos muito gratos por isso. We are grateful for this. Yes. Amen. Let us pray. Let us pray. Lord Jesus, Yes, Lord. Senhor Jesus. sometimes it may be difficult Às vezes pode ser difícil. to serve other people. Nós servimos outras pessoas. We may not want to, Às vezes a gente não quer, or we just may not know how. ou às vezes a gente não sabe como. Thank you for setting the example. Obrigada por nos mostrar o exemplo. Thank you for doing it yourself, Lord. Obrigada por ter feito isso você mesmo, Senhor. Even that you were willing to wash the disciples' feet. Mesmo o Senhor sendo disposto, né, a lavar os pés dos discípulos To be a servant. para servir, May we learn and become a servant. que nós possamos aprender com isso e nos tornarmos servos também. Help us to do this, Lord. Nos ajuda a fazer isso, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Amém. Thank you, everyone. Have an amazing weekend. Yes. Obrigada a todos. Tenham um maravilhoso final de semana. In Jesus' name. God bless you. God bless you all.